Oi, gente! Eu sou a Pete, você tá no PitCast de 2024. 2023 foi um ano meio atribulado, né? E o que eu ando ouvindo por aí, que foi confuso e forte, assim, né? Intenso para todo mundo. No meu caso, foi um ano de colher frutos, sabe? Foi um ano de é, ver a dedicação que eu já tive por muitos anos para estudar, para aprender coisas novas e para tentar projetos, eu vi essa dedicação toda me dando retorno. Então foi um ano de colheita. E eu espero que 2024 essa colheita esteja assim, melhor ainda, sabe? Porque 2023 foi aquele começo de colheita, como há muito tempo eu não via na minha vida. E assim, apesar disso, foi um ano intenso. Para muitas pessoas foi um ano intenso de uma outra forma, né? Eu sei que foi um ano difícil para muita gente e eu coloco, né? Eu vejo isso como um reflexo de tudo que a gente viveu nos anos de pandemia. A gente viveu anos muito complicados, difíceis, onde parece que a vida ficou meio que em suspenso, né? Parece que a gente deu uma pausa, tanto que a gente tem umas dificuldades de conseguir colocar essa parada de tempo. A gente às vezes fala como se isso tivesse sido há um ano atrás. A gente fica um pouco confuso. Então eu acho que esse ano de 2023 ele deu uma acelerada muito grande para muita gente, eu acho que para todos por causa disso. Parece que a gente tentou colocar todos esses anos que a gente ficou em suspenso, né? A gente tentou correr atrás do prejuízo, a gente tentou colocar as coisas em ordem. E aí a gente perdeu um pouco a mão. A gente deu uma acelerada grande demais. Isso em tudo. Nas redes sociais, a gente percebe que as coisas mudaram muito. Eu trabalho com isso, então durante o ano eu vi assim muita coisa mudar. Parece que o algoritmo ele está ditando a nossa vida, né? A gente teve inteligência artificial mudando a forma da gente se relacionar também com as redes. Hoje a gente está com mais dificuldade ainda de saber o que é real e o que não é. A gente viu o Papa aí vestido com aquele casacão, né? E aí não era o Papa, foi inteligência artificial. Então, assim, muita coisa fez a gente acelerar muito. E eu acho que isso tem a ver com a nossa urgência de colocar esse tempo que a gente teve que ficar parado ou esperando o mundo externo se organizar para que a gente pudesse voltar a viver. Eu não acredito que tenha rolado o novo normal, como diziam, né? Eu acho que não foi o que rolou. Eu acho que a gente voltou para muita coisa como era antes. E eu não acreditava, eu achava que a gente ia continuar usando máscara por muito tempo. Não foi o que rolou. Mas eu percebo uma forma de se relacionar diferente, né? Tudo muito mais rápido, tudo muito mais dinâmico, que para muita coisa é bom, mas eu acho que para nossa saúde mental foi um pouco é, difícil, né? Acho que a gente vai ter que se acostumar com isso daqui para frente, aprender a viver de uma maneira cada vez diferente, assim, cada vez diferente, mais diferente, sabe? O diferente não é o diferente de antes, é o diferente às vezes de ontem. Tá tudo muito acelerado. Mas eu vou deixar de lenga-lenga e eu quero desejar para vocês um 2024 de muita colheita boa e assim, de uma colheita bem farta, sabe? Que vocês tenham muita coisa boa na vida de vocês, que a gente continue se encontrando aqui através dessa plataforma, né? Que o Pitcast tenha vida longa e possa ajudar muita gente. Esse ano de 2023, uma das coisas que eu gostei muito foi exatamente da gente ajudar as pessoas, né? De eu conseguir levar alguma informação para vocês e pode ter certeza que não foi só para vocês.
Muita gente que veio aqui me ensinou muito. E muitas vezes me relembrou de muitas coisas. Muitas vezes me relembrou de coisas que a gente acaba esquecendo, principalmente por causa dessa aceleração que a gente vive, né? Então, assim, queria dar uma. Vamos falar aqui mais ou menos o que aconteceu. A gente começou o Pitcast com o vídeo Narrativas do Adeus. Gente, esse vídeo aqui foi, assim, extremamente difícil de eu fazer. Muito, muito, muito difícil mesmo. Eu fiquei. Pra mim foi assim, não só por ser a primeira vez que eu ia fazer isso sozinha, mas pelo conteúdo do vídeo. Eu falei de uma coisa muito delicada que eu ainda pretendo falar muito mais aqui no programa. Eu falei sobre luto, né? E sobre luto de uma forma muito superficial. E eu acho que merece ter um papo mais vertical aqui sobre isso. E o luto, não tô falando, eu falei muito de um luto que eu vivi em 2023 mesmo, da perda de uma amiga minha. Mas eu quis dizer, quando eu falo narrativas do adeus, não foi só do luto das pessoas que a gente perde pra morte, né? Mas para as pessoas que a gente perde, assim, na nossa vida, que a gente acaba não vendo mais, não conversando mais, brigando. Ou porque se afasta mesmo, ou de coisas, relacionamentos que a gente perde. Isso tudo faz a gente passar por um processo de luto. Então, essas narrativas de adeus foi uma coisa que eu quis muito falar. E eu trouxe a proposta para vocês do que seria o Pitcast. E assim, achei muito interessante que eu comecei a. Na verdade, eu já li um livro chamado A Crise da Narrativa, que é de um autor, de um filósofo, acho que ele é coreano. E eu não vou falar o nome dele porque é muito difícil. Eu vou colocar aqui na descrição o nome do livro e o autor. E eu recomendo demais que vocês leiam, porque tem tudo a ver com esse primeiro episódio. Tem tudo a ver com a proposta do Pitcast. Com essa história de aceleração e redes sociais e tal, eu percebia uma. Eu tô vendo que a gente está perdendo um pouco a habilidade de narrar, de falar da nossa vida, de se narrar, de falar mesmo das coisas, de às vezes ficcionar, sabe? Coisas do cotidiano. E isso é o material principal do autor, né? E eu sou autora. Só que ao mesmo tempo esse livro, ele traz uma proposta de dizer que a narrativa, ela está morrendo, ela está em crise por causa do storytelling, que é você colocar uma narrativa a serviço do marketing e da venda. E esse livro explodiu a minha cabeça, porque são esses dois mundos que eu vivo hoje, né? O mundo de escritora, de ser autora e de estar sempre trazendo narrativas, e eu só estou transformando essas narrativas escritas em narrativas visuais, né? Vindo aqui falar com vocês. Então, eu tenho esse mundo, assim, onde eu pego as narrativas e transformo ou em narrativa visual ou na escrita, e ao mesmo tempo storytelling, que é você vender histórias. E que é o que as redes sociais pedem da gente quando a gente trabalha com marketing. Então, assim, eu trabalho com marketing. Quando você trabalha com marketing, você precisa vender, e principalmente marketing digital, né? Você precisa vender histórias. Você não vai vender o produto. O produto, ele tá ali. Então, esse conflito, eu acho que tem o caminho do meio, né? Eu percebo isso, eu ando estudando muito sobre isso. E esse livro foi uma explosão na minha cabeça, porque eu achei muito engraçado que quando eu pensei no Pitcast, eu pensava exatamente nas coisas que estão naquele livro. Então, leiam, que vai ser uma leitura muito rica para todo mundo. Depois desse Narrativas do Adeus, que foi nem divulguei direito esse episódio, gente, porque foi muito difícil. Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei lendo o que eu tinha escrito, porque eu não queria perder nada. Então, assim, depois desse episódio difícil, a gente teve o episódio com a Bia, né? A gente teve o episódio Livramentos, onde a gente falou de dates ruins, relacionamentos meio bostas, sabe? E foi assim,
maravilhoso começar com a Bia no Pitcast, porque ela tem um astral, ela é psicóloga, e ao mesmo tempo que ela traz aquela bagagem como psicóloga, porque ela consegue narrar, né? Ela consegue amarrar assim as coisas e contar pra gente de uma forma muito bem amarradinha. Ela também vive, ela é mulher, ela não ficou constrangida de dividir com a gente o que ela também vive. Então, eu achei um episódio muito importante para muitas mulheres e para mim também. Depois a gente trouxe a Gabi para falar sobre arte, né? E o nome do episódio é o Infinito que a gente carrega. E a gente falou sobre arte, a gente falou sobre. Ai, foi muito bom esse episódio, gente, porque traduziu muito essa nossa necessidade. Quem é artista tem essa necessidade de estar sempre criando. Um episódio lindo. Depois a gente falou com a Patrícia. E a Patrícia, ela falou sobre a cultura do desempenho, né? A cultura do desempenho na vida das mulheres. Como que a gente está sempre mais acelerada ainda, porque a gente tem que dar muito mais conta das coisas. E como que a gente tem que ser perfeita em todos os aspectos da nossa vida. Logo depois a gente veio falar sobre beleza de uma forma literária, né? Eu trouxe o Sanger pra gente falar sobre o livro Retrato de Dorian Gray. Cara, esse episódio aqui, não só para quem gosta de livro, eu recomendo muito, porque é um episódio que ele mesmo falando sobre livros, ele traz umas provocações até sobre o que a gente está falando aqui das redes sociais. Então, às vezes a pessoa acha que a gente vai falar um debate de um livro e ele é muito mais do que isso, né? A gente também teve a Maíra aqui, que foi um episódio assim muito intenso, que fala sobre autoestima feminina e como que a gente constrói essa autoestima feminina e como que a gente deve construir ela através da gentileza, né? Ter mais gentileza com a gente mesma. É um episódio muito atrelado com as coisas que a Patrícia falou. Super recomendo. Vou deixar todos os links de episódios aqui embaixo. Mas não deixem de assistir o resto desse vídeo, porque eu trouxe vários cortezinhos para vocês degustarem aqui. E aí a gente trouxe o Castrapet, a Fabi, que a gente falou sobre esse projeto lindo que acontece aqui na nossa cidade. Também vou colocar o link aqui. Depois a gente trouxe aquele episódio insalubre do Cine Pitaco. Foi o lançamento do Cine Pitaco, né? Onde eu trouxe o meu bando aqui, meu bando de nerd, meus nerds favoritos, pra gente falar sobre alguns filmes. Foi um episódio muito divertido, mas ao mesmo tempo é assim... É para vocês fazerem uma listinha dos filmes que vocês têm que assistir. E aí a gente trouxe o rolê de hoje, que é um perfil aqui da nossa cidade, onde fala das coisas de Valença, né? Onde fala das coisas que rolam aqui, de eventos, de shows. Então, assim, foi muito divertido. Veio a Laura Tsunami e o Kaique conversar com a gente. Foi muito bom. Eu acho que eu nunca ri tanto no episódio quanto eu ri nesse. E por fim a gente recebeu a Andréia Braga, onde ela fala sobre estética, né? Ela é esteticista, podóloga. Eu achei muito importante a parte onde ela fala sobre podogeriatria, como que a gente tem que ficar de olho nos pés dos idosos. E ela falou também como que essa autoestima, né? Como que a estética muitas vezes é uma desculpa para a gente se conectar com a gente mesmo. Confiram esses episódios, tá aqui na descrição. E fiquem com esse compilado aleatório de cortes do Pitcast em 2023. Um feliz 2024 para todos nós. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. A gente continua junto aí em 2024. Tchau, tchau. Oi, gente! Eu sou a Pit, você está no Pitcast e hoje a gente vai falar sobre o infinito que a gente carrega dentro da gente. E aí, sejam bem-vindos ao Pitcast. Um nome super original, né? Mas assim, esse é o Pitcast a partir de agora. Vai ser o meu próprio mundo de Oz e aí vai ter vocês aí como espectadores. Esse é o Pitcast e hoje a gente tá aqui com a Maíra.
Oi, gente! Esse é o Pitcast e hoje a gente está aqui com a Fabi, que é a idealizadora de um projeto lindo aqui em Valença, do Castra Pet. Oi, gente! Hoje nós vamos receber a psicóloga Bia Viana. Oi, gente! Eu sou a Pit. Vocês estão aqui no Pitcast para a gente falar sobre muitos assuntos ligados a feminismo, maternidade. A gente está recebendo aqui hoje a Patrícia. Ela tem o perfil no Instagram. Eu fiquei na dúvida, Patrícia, é mãe da história, mãe na história? Mãe na história. Bem-vindos ao Pitcast. Eu sou a Pit Lara e hoje eu convidei o professor Sanger Nogueira para a gente falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pitcast. E hoje a gente está aqui com a Andréia Braga. Ela é esteticista, ela é podóloga e mais um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pitcast. E esse Pitcast aqui tá muito especial. A gente tá muito rolezeiro. Ai, que delícia! A gente tá aqui com o rolê de hoje. Oi, gente! Eu sou a Pit, você tá no Pitcast. Esse vai ser um dos episódios mais insalubres do nosso podcast. Oi, gente! Eu vou começar contando uma história e aí depois a gente conversa um pouquinho. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam uma mudança por conta, não pela parte visual, é por conta de algum padrão que está sendo imposto naquele momento. E que, na maioria das vezes, é completamente diferente do padrão dela. Não existe padrão, né? Mas, assim, do estilo de beleza que ela tem. Cada mulher tem uma beleza diferente. Só que a sociedade impõe alguns padrões que vão para a mídia, viram moda, e estão nas passarelas, e estão em vários lugares, que fazem com que as mulheres achem que, se ela estiver daquela forma, ela vai se encaixar num grupo seleto de um padrão que ela admira. Quando a Nina tinha uns 2, 3 anos... A gente teve uma briga feia lá em casa, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu fazia, assim. Todas as tarefas domésticas que fazia e fiz a lista do que ele fazia. A minha deu quase quilométrica. quilométrica. Eu mostrei pra ele, falei, olha só, você quer que ela cresça com essa referência de homem? Porque se for com essa referência de homem, a gente não continua daqui pra frente. Foi o papo reto, assim, que a gente teve. E aí as coisas começaram a mudar, porque eu acho que, assim, tem que ter esse exemplo em casa, sabe? Ela tem que saber que... Ele falou, né? Eu lembro disso até hoje. Assim, mas eu não gosto de tirar o pó das coisas. Vai fazer outra coisa, então, sabe? Assim, ela tem que ver que você está engajado no cuidado da casa, tanto quanto eu tô, né? Porque é assim, né? É aquele relacionamento que você tem que lutar para ficar junto. Todas as histórias são assim, né? Luta para ficar junto, tem aquela coisa de... É digno, de né? ser difícil. Peraí, preciso conquistar a pequena sereia aí. Meu Deus, eu tive que me abdicar de uma perna para viver aí com o cara... Pra ter um final feliz. Foi difícil ali, mas e aí? Depois desse final feliz, será que você ficou feliz para sempre mesmo? Não teve mais nenhum conflito aí nessa história? Então, a gente tende a achar que vai ter esse final feliz. Encontrou a pessoa amada, aquela que você acha que ama, que talvez você nem ama, está no momento aí de carência, né? Porque o amor também ele é muito confundido, né? Muito. O amor, né? O que é o amor? Porque tem muita gente que se pergunta isso até hoje. Eu mesma, eu acho assim, que eu nunca amei. Porque eu acho que eu não tenho essa consciência do que é o amor, assim. O amor romântico, né? Sim. Porque, né, a gente tem outras formas do amor aí. A gente vê pelas amizades, por exemplo, que é um amor totalmente diferente. Aquela pessoa que você quer ter ali, tá perto daquela pessoa que é sua amiga, e você vê que você não precisa fazer esforço nenhum para estar ali. Só é você. E É incondicional mesmo, eu acho. isso. Uma boa amizade, assim, é uma coisa incondicional. E é isso. E parece que nesse amor romântico você precisa tá nesse sofrimento, precisa estar aquela montanha-russa. Você precisa estar sentindo uma emoção para estar ali. E quanto mais você sente isso, mais você quer. mais você quer permanecer. Tipo, será que é assim, sabe? Qual que será o ponto da relação saudável? Será que existe uma relação saudável? Eu não administrava, porque como eu trabalho em casa, né? Eu pinto em casa. Era muito difícil fazer isso no primeiro ano de vida dela. Porque eu pintava a hora que dava. E quase nunca dava. E eu ainda não tinha... Hoje eu tenho meu cantinho em casa, meu ateliê. Eu consigo parar ali, ter um canto para deixar minhas coisas, minhas tintas, sem correr o risco dela
dela pegar, dela mexer em alguma coisa que não dá para ela mexer. Ainda mais que eu mexo com muita produto químico, né? Solvente e tal. Então, eu ficava preocupadíssima também. E antes, a gente morava em outra casa e eu pintava na sala, então ficava tudo ali. E era louco, porque só quando ela foi para a creche, só quando eu peguei esse espaço na casa para poder criar meu ateliê, que eu consegui. Hoje eu consigo parar todo dia, tiro um tempo do meu dia, a hora que ela está lá, para poder pintar. Eu acho que o leitor que ler este livro no século XXI, ele vai fazer uma comparação com as redes sociais existentes hoje. Isso é, a nossa persona real versus a nossa persona na rede social. Em que sentido que eu penso isso? Porque o Dorian Gray morria de medo de alguém olhar o quadro e perceber toda a corrupção dele. Isto é, porque ele é bonito, ele é bonito por fora e totalmente corrupto por dentro. E ele tinha vergonha disso, por isso que ele escondia o quadro. E as redes sociais, um pouco, eu penso que faz muito desse serviço para nós hoje. Isso é, nós temos uma vida fora das redes, uma vida dentro das redes, e a gente tem a ambição de tornar a vida nas redes a melhor possível, né? Nas redes sociais nós somos mais inteligentes do que aparentamos, nós somos mais bonitos do que aparentamos, nós somos mais virtuosos do que aparentamos, nós somos mais engraçados do que somos. Então, eu acho que o cara que vai ler, o adolescente que vai pegar esse livro, ele vai relacionar isso com as redes sociais. Será que o Facebook não é o nosso quadro? O Instagram não é esse quadro que a gente está... esse pacto que a gente faz, né? Sensacional. Só que no seguinte sentido, o Dorian Gray é nós na rede social. O quadro somos nós na vida privada. Mas, na grande maioria das vezes, a pessoa não aceitar que o cabelo dela é crespo, que o cabelo dela é cacheado, primeiro vem a questão do padrão, que ela quer se encaixar num padrão. Só que o padrão é o quê? Europeu. Exatamente. Do cabelo liso. E, assim, a forma pejorativa que fala em relação à textura do cabelo me remete ao racismo. E aí isso me deixa muito pé da vida. Mas, assim, se eu estou fazendo seu pé, eu vou fazer seu pé direitinho. Não vou fazer de qualquer jeito, não. Ah, mas se é limpeza de pele, vou fazer direitinho. Porque eu estudei para aquilo, eu sei como que faz. Ah, e também tem mais um detalhe que eu não te falei, agora eu vou contar aqui no ar. Também sou massoterapeuta. Nossa! Ah, como é que você consegue? Consigo, porque eu estudei lá atrás. Quando eu ainda nem pensava em migrar a minha estética, eu falei assim, você é massoterapeuta. Nossa! Então, eu também sou massoterapeuta. Então, quer dizer, o conhecimento ocupa espaço? Não. Não, ele abre espaço. Você anda de bicicleta, você esquece de andar de bicicleta? Não. Então, eu levei bastante tempo para poder me expor e dizer, não, eu faço, assim, com propriedade, igual eu estou falando para você. Eu faço sim, porque eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido de cachorro, eu cuido de plantas. Eu devo ter umas 300 plantas. E eu cuido sozinha, entendeu? Eu cuido da casa. Assim, quando não dá, uma coisa vai ficar para trás. Não tem importância. Eu deixo minha casa para arrumar depois, delego para uma pessoa que possa me ajudar. Minhas plantinhas, está chovendo, eu agradeço a Deus, porque às vezes eu não tenho tempo, porque eu estou estudando, aí Deus molha lá minhas plantinhas. Não posso ir lá passear com as cachorras da minha mãe. Não vou, deixo elas ali e fico ali focada. Sim, Antes de vir para cá, eu estava ali tentando estudar mais sobre as hortas, tentando não, né? Estudando sobre as hortas, porque eu quero saber mais, entendeu? Não, com certeza. Pra Não dá poder- pra parar. não. Pra gente bater um bate-papo, assim, bem sincero sobre um assunto bem necessário, né? Bom, é o seguinte. Só quem já viveu algum relacionamento que nem era tão bom assim, ou que às vezes era até bem bom, mas, assim, não trazia tanta coisa divertida, bacana e que engrandecesse a gente, né? Só quem já viveu isso e chorou litros e aí depois que passou, descobriu que aquilo na verdade foi um livramento. Só quem já viveu isso vai entender aquela gargalhada icônica da Bruna Marquezine, né? Eu tive que me segurar muito para não chorar.
porque eu odeio chorar em filme. E eu tenho a fama de que eu não choro em filme. Sim. E aí, pô, vou chorar no filme da Barbie? Só que, cara, é muito pesado. É muito pesado, porque traz exatamente essa reflexão. A gente vê a Barbie se desconstruindo na nossa frente, que ela vai perdendo a maquiagem, ela vai perdendo tudo. E as falas, não só as falas, tudo é muito forte. Não é aquela coisa... A diretora é uma diretora que eu já gosto muito. Ela tem esse... Eu imaginava, eu falava assim, mas ela vai dirigir filme da Barbie? Não é possível, porque ela é muito feminista, né? E aí, ela não te poupa. Não é aquela coisa assim... Eu acho que aquele ambiente rosinha e aquilo dá uma amenizada para você conseguir engolir o que aquilo vai propondo. Então, tem falas ali que são extremamente... que te bota assim... Cara, é muito duro de ouvir, porque é a nossa realidade todos os dias. Vai. Rodrigo, seu copo imaginário. Vem, Fresh. Gols. Ele falou que não quer. Vamos lá, então a parada é a seguinte. Eu vou colocar um trecho aqui. E aí depois eu vou perguntar que filme que é. Pode ser por um outro caminho. Às vezes não é tudo muito ao pé da letra, né? Porque essa coisa de que tem que ser perfeito, tem que ser assim, tem que corresponder dessa forma, senão não tem interesse. Se ficar um dia sem falar comigo, essa pessoa não gosta de mim, gente. Sabe? Acho que a gente está vivendo já em um outro tempo que o interesse ele é mostrado de outras formas também, sabe? É óbvio que a gente não... né? Tem que ter o feeling ali de você perceber qual que é o seu nível ali com essa pessoa, né? De relação mesmo com ela. Aí a gente dá para ver quando tem interesse, quando não tem. Mas não dá para levar tudo muito ao pé da letra, né? Porque até com a internet, que ela ajuda, mas ela também atrapalha. E algo que eu falo muito também é esses vídeos que aparecem no TikTok de 5 maneiras de fazer alguém se apaixonar por você. Tipo assim, gente, quem disse que essas 5 maneiras vão funcionar para aquela pessoa ali? Pode funcionar para um fulaninho aí. Pode ser que funcione para alguém, mas para todo mundo, será que essa receitinha de bolo para a vida, ela é... E aí todo mundo fica nessa, e todo mundo em busca de resposta, é por isso. E aí a gente começa a supor o que o outro não disse o tempo todo. Não temos roteiro, salve-se quem puder. E a gente está estreando um quadro novo, que é o Cine Pitaco. A gente vai falar sobre filmes e recomendar a vocês para que vocês assistam também. Vamos nos apresentar aqui, né? Falar de todo mundo que tá aqui na mesa. É a minha galera, entendeu? Vamos lá. Eu sou a Pete. Meu bando. Sou o Matheus. Eu sou o Sanja Nogueira. Leandro Gonçalves. Rodrigo. Leandro é sacanagem. Flash. Ou Bisa. É porque a gente tem aqui, né? A gente vai tentar manter um episódio bem coeso, pelo menos, porque nós temos aqui 2 professores, que é o professor Sanger Nogueira, que já veio aqui outras vezes, vocês já conhecem, e o Fresh. Não consigo chamá-lo pelo nome, vocês podem perceber. Pra mim é Fresh, então é isso. Não sei os seus alunos o que vão achar disso, né? Não tem problema não. Eles sabem desse apelido? Não sabe, alguns vão começar a me chamar por Fresh, outros vão continuar com revelação. E a gente tá aqui também, a gente vai bater um papo aqui muito interessante sobre um filme, que nós temos aqui um engenheiro químico que vai fazer alguns comentários. Tô brincando, não precisa essa pressão toda. Ele acabou de se formar, gente. Vamos lá. E o Rodrigo, que é o cara que trabalha comigo, o designer. Mais cancelado da Intermitido. Não. Vamos lá. A proposta do episódio, vou mudar de câmera, vou falar aqui, ó. A proposta desse episódio é o seguinte: eu vou colocar alguns trechos aqui. Primeiro a gente fez um grupinho no WhatsApp e aí eles tiveram que me recomendar 2 filmes cada um no privado. Então eles não sabem qual filme que foi indicado por quem. Eles só sabem que eles indicaram 2 filmes. Eu vou colocar aqui esse trecho de filme. São vários, né? E aí vocês também podem tentar adivinhar de que filme, descobrir qual filme que é, né?
Eu acho que assim, será que é clichê eu falar que eu escrevo para não enlouquecer? Que a arte é uma metáfora da vida? Eu não sei. O que eu sei é que é real. Eu escrevo para não enlouquecer. A arte pela arte. A arte tem que servir a alguma causa, tem que servir a algum interesse, ou a arte se justifica? Porque isso é um debate secular envolvendo a arte. No livro, o autor vai partir justamente do pressuposto não, que a arte basta a si mesma, isto é, você tem que ler este livro não com algum interesse por trás dele. Esse livro vai defender o meu ponto de vista, ou não vai defender meu ponto de vista. Esse livro vai defender o meu país, não vai defender o meu país. Você tem que estar aberto ao livro pelas características do mesmo, ou seja, ele é autossuficiente em si mesmo. Por que isso é muito polêmico, a arte pela arte? Porque a gente vive num mundo em que tem várias injustiças, existem várias coisas erradas, várias coisas ruins, e muitas vezes nós, pessoas amantes do livro, às vezes nós desejamos que o livro converse com essa realidade, ou seja, esse livro serve para alguma causa. O autor aqui deixa bem claro que não é esse o caminho. Que, na verdade, o livro basta a si mesmo, ele é um universo coerente consigo mesmo. Então, eu faço essa coisa porque é um debate muito ranhido entre os escritores, né? Muito. Tem muitos escritores que falam, não, o livro nunca se basta. Para você ler o livro, você tem que ler o autor. Para ler o autor, você tem que ler o contexto. Para ler o contexto, você tem que estudar sobre a época. O livro, por si só, ele é apenas um fragmento da época. Você nunca vai chegar ao âmago do livro apenas pelo livro. Mas, né, hoje a gente vai partir desse pressuposto do esteticismo, a arte pela arte. Eu acho que isso também confunde um pouco, e eu acho muito importante, muito irônico esse livro, porque confunde um pouco a galera assim. O autor, a vida do autor, ela é importante para você gostar de uma obra? Porque a gente está sempre, ultimamente anda muito essa discussão. Tipo, não importa a conduta, a personalidade do autor. A obra dele é tão importante, tão boa, ou a arte que ele produz é importante e me basta, eu não preciso saber qual que é a vida dele, qual que é a moral. Então, assim, eu acho irônico porque o Oscar Wilde, ele tentando fazer uma obra que se bastasse por si mesma, que não tivesse esse cunho ético, né? Essa moral. De repente, a vida dele é completamente transformada por causa do livro que ele escreveu. Sim, então, mas essa é uma questão extremamente polêmica, ainda mais na nossa época das redes sociais. Muito. Porque a gente viveu tivemos eleição ano passado, no Brasil, eleições presidenciais, e todo mundo queria saber do seu músico, do seu escritor, do seu professor, de tudo. Professor, e aí? Nessa discussão aí, você é o quê? Aí você, não, cara, eu não vou falar porque não é minha função falar isso aqui, não. A minha função é dar aula. A minha função é extrair seu dente. Minha função é de medicar. Mas, como a gente vive nessa época de rede social, que a gente tem que saber de tudo, né? É natural que a gente procure a vida do autor. Alguma coisa para se identificar não só com a obra, né? Mas com quem escreveu. Então, agora, pequenas humilhações da vida adulta. Vamos contar aqui um episódio. Olha que eu me exponho muito, porque cada convidado que vem aqui, eu tenho que falar uma humilhação. Né? Vocês estão tendo que falar só essa. Não. Então, por favor. Alguma pequena humilhação da vida adulta. Eu posso falar uma que eu passo semana sim, semana não. E às vezes um pouco mais. Desde que eu fechei aqui, a gente fechou aqui com a GD, eu tenho que pegar um Uber terça-feira sim, terça-feira não, de maquiagem, sem peruca, com o cabelo pra cima, que eu já coloco o negócio, cheio de coisa na mochila, peruca na mão, não sei o quê. E eu entro, falo boa tarde, o cara nem responde. Eles respondem. Hoje o Moco, inclusive, ele falou muito maneiro. Eu entrei e falei assim, boa tarde, Moco. Boa tarde, você entrou, ele... Boa tarde. Nossa, eu não ouvi, Mas eu acho que ele foi muito pego de surpresa. Ele não te viu entrar, deve tentar de cabeça baixa, o João levantou, ele olhou no espelho ali. E tem um que já foram duas terça-feiras consecutivas que ele me pegou saindo daqui. Eu não sei o que ele acha que é aqui dentro. Ai, meu Deus. Fica por ele. E você?
Cara, pra não ficar pesado, eu vou botar a mesma coisa do João, que semana sim, semana não, eu tenho que tomar a pior bebida que você imagina. Você gosta? Não gosto. Gosta. Não gosto. Cara, a gente gravou 2 coisas aqui. Se eu comprar e eu beber, show. Porque eu sei o risco que eu tô me colocando. Faço isso todo final de semana. Agora... Faz mesmo, é Não. isso que eu ia falar. Isso já é uma grande humilhação da vida adulta. Não. Mas é muito duvidosa? É muito duvidoso. Pete, você não tem noção, cara. O último tem um corte... Eu vi. Não, mas tem um corte nosso. Aí vou te mandar o corte. A gente tá fazendo pro nosso grupo de amigos o corte dos cortados. Tudo que não entrou no vídeo a gente faz um. E a minha humilhação da vida adulta é isso. É ter que fazer isso uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Ter que tomar que suco com vodka. É isso que eu ia falar. Um suco concentrado. Suco concentradíssimo. Porque Foi isso bem foi fraquinho. porque isso foi ideia da Laura. Ideia? Foi Foi ideia da tipo, Laura. foi... Sei lá, atitude na... Isso foi ideia da Laura. E tá super vendendo, eu patenteei, tá? Vou estar lançando aí, vai ser concorrente da Skull Beats. Entendi. O Sex on the Beco. Ah, tá. Sex on the Beco. Eu não vou fazer isso, não. Não? Vamos tentar patentear isso, não. Mas o meu pai era um cara que, se ele passasse em algum lugar, tivesse um cachorro, e os cachorros vinham até ele e ele agradava. Então, assim, sempre teve essa relação de respeito e de amor, né? Mas eu sempre cresci vendo isso e sempre tive muita pena, sempre tive muita dó, sempre quis fazer alguma coisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a ganhar meu dinheiro, eu ajudei muitas vezes, muitas pessoas do meu próprio bolso. O meu processo de criação, ele é... depende muito do momento. Tem alguns processos que eles são mais fluidos, assim, vem uma ideia na cabeça e eu fico super eufórica para pôr aquilo logo no papel e começar a pintar. E tem os processos que eles são mais lentos, eles demandam um pouco mais de atenção. Eu preciso buscar mais referências, dar um tempo de estudo maior. Por exemplo, eu falei que eu trabalho muito hoje com a arte visionária. E a arte visionária, ela é criada através de enox. Esses enox, eles são chamados de estados não ordinários de consciência. E eles podem ser atingidos através de, por exemplo, meditações, sonhos, viagens astrais, algumas experiências, por exemplo, espirituais, ou então religiosas. Quando você utiliza de alguma substância enteógena, como cogumelo, cannabis, enfim. E a maioria dessas telas, né, a grande parte delas, foi em algum momento da minha vida em que eu passei por essas experiências. Então, tem algumas artes que são muito mais fluidas, eu consigo pegar ali e fazer rápido, na hora. E tem outras que elas demandam um pouco mais de tempo, um pouco mais de estudo. Depende muito do momento, do que eu estou vivendo. Você jovem, é que nem... Isso aí também é o discurso que nós, professores, falamos com os alunos, né? A gente chega lá, fulano, você está com 15 anos, você pode estudar inglês na internet, programação na internet, chinês no YouTube, e você passa o tempo jogando Free Fire. Filho, para com isso, cara. Ou melhor, não para. Joga Coloca uma hora mais- de Free Fire, mas vai fazer alguma coisa inteira. Você tem todo o tempo do mundo. Quando você se tornar adulto, você vai querer fazer essas coisas e você vai perceber que você não tem tempo para isso. E eles vão tentar falar aqui. Quem puder também fazer de repente sugerir quem foi que indicou o filme, não só qual filme que é, de repente seria uma boa. Então é isso, gente. Vamos ver no que vai dar. Se esse episódio vai poder sair. Vamos torcer que vai dar tudo certo. A gente vai conversar com ela sobre como que esse projeto nasceu, qual o objetivo. E quem gosta de pet, fica por aí, porque vai ser uma conversa muito boa. E também a gente vai saber como que a gente pode ajudar, né? Então é o seguinte, a Fabi, ela é psicóloga, ela é mãe da Cecília e do Ícaro. E quando eu pedi para ela a mini biografia dela, ela falou que ela se considera protetora desde criança. Sim. Protetora dos animais. E
Aí ela já fez parte de outros grupos também, de outro grupo de proteção dos animais, até que chegou o Castra Pet, que está com 1 ano, mais ou menos? Cerca de 1 ano. Cerca de 1 ano. Vocês já devem ter visto alguma pontos de coleta, né? Ela vai explicar como funciona. Mas primeiro eu queria saber como que surgiu assim o Castra Pet para você. Então, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que eu estou vindo assim para gravar um vídeo, para falar, para explicar para as pessoas como é que funciona, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Muitas pessoas ainda acham que eu faço, por exemplo, resgate, coisa que eu, infelizmente, não consigo fazer. Então, para eu conseguir esclarecer como que funciona hoje o Castra Pet e como que eu realmente idealizo, esse é o espaço que é ideal para isso. Eu te agradeço muito. Eu trouxe um presente para você. Espero que você goste. Obrigada! Ai, que lindo. Eu acho que é isso mesmo, sabia? Porque quando eu comecei a dar uma olhada na página, eu também me confundi. Eu não sabia exatamente como que funcionava. Então, com certeza, eu acho que assim, além do vídeo inteiro, né, que a gente está lá no YouTube, a gente está no Spotify, vocês podem ver o vídeo completo. A gente também vai fazer alguns cortes, e aí você pode usar também para a gente começar a divulgar esses cortes para o Instagram mesmo. Tá joia. Eu ganhei uma camisa. Muito. Nessa daí eu pedi para colocar a mão com a tampinha, porque o foco principal realmente são as tampinhas, né? Olha, gente, que linda! Ai, eu adorei. Muito obrigada. Nada, obrigada a você pela oportunidade. Eu tenho o meu pet, é o Madruguinha. E aí a gente lá ele é o ser mimado da casa. Imagino. Então, como que aconteceu? Como você mesmo falou, desde criança, né? Eu sempre gostei muito de animais. Na minha casa não tinha, não cresci, não fui educada, vamos dizer assim, com essa questão de adoção de animais, mas sempre foi muito conscientizado, né, de ter carinho, de ter respeito. Na verdade, a gente até... minha mãe comercializava, porque a gente tinha pincher, então minha mãe reproduzia para poder vender, minha mãe e meu pai. Tá pronto? Eu sempre fico nervosa no início. Nervosa, né? Uhum. Estranho, situação estranha. Vai botar o celular aí pra silencioso? Opa, vai... Ah, não, já... Que o meu tem alarme, mas já deu. Já foi a hora do alarme. Uma pessoa que ajude com R$10 para ela não é nada. Para você faz uma diferença enorme. Sim. Porque vai juntar esse 10 com mais 10 com mais 10. Então, assim... Mas quando eu perguntei, pelo que eu tô entendendo, então, você não tem... de ampliar para isso. Mas você não tem ninguém que te ajude. Além da sua família, eu falo mais do que financeiramente. Eu falo, né, braçal mesmo. Não. Tem esse vizinho que ajuda na questão do transporte. Tem as pessoas que levam na minha casa, mas quem vê essa parte da arrecadação, do pagamento, do acerto, tudo isso sou eu mesmo. Quem alimenta o Instagram todo sou eu. Quem cria todas aquelas coisas lá sou eu. E assim... Se você ajuda uma outra pessoa, de repente, essa outra pessoa que eu ajudava anteriormente, ou se você... sei lá, compra um pouquinho de ração e coloca lá na beirada da sua casa, você já está fazendo alguma coisa. Isso é muito importante, né? E eu gostaria muito que a gente se unisse. Eu até coloquei isso no Instagram também, que a gente se unisse. Não só os protetores, mas as pessoas mesmo, para a gente lutar em prol disso. Porque os animais, eles não conseguem falar. Eles não vão pedir socorro para a gente. A gente é que vai ver o sofrimento, muitas das vezes, e vai tocar a gente vai fazer alguma coisa. Então, não vai acabar. Eu acredito que isso não vai acabar. Alguém fala para mim assim, você não está enxugando gelo? Não estou fazendo a minha parte. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, mas a gente fizer junto, a gente se unir mesmo nisso, com certeza. E o bem é para a gente. Para a gente, para os nossos filhos, né? Para as crianças, para as pessoas que vêm por aí. Então, esse é o meu pedido. Que as pessoas doem as tampinhas, os recicláveis, que possa realmente ampliar, que a gente possa, aí, quem tiver interesse, se juntar, manda mensagem, entra no Instagram aí, para a gente pensar uma maneira de ampliar isso de uma forma que a gente consiga fazer cada vez mais. Ele é bom mesmo, Christian Bale. Eu gostei pra caramba do filme, porque eu gosto de filme de ação.
E por causa desse lance, assim, de você se sentir em 1984 e em Fahrenheit 451. Tem um pós-fácil, até esqueci de trazer. No pós-fácil do Fahrenheit 451, o Ray Bradbury, que eu não sei nunca falar o nome dele, que eu embolo a língua toda, ele fala que todas as pessoas que estão incendiando, quando começam a incendiar os livros nesse futuro distópico, não foi uma coisa imposta pelo governo. Foram as próprias pessoas que começaram a acelerar a forma de ler. Você vai lendo coisa cada vez mais curta. O pós-fácil é, assim, desesperador, porque ele é escrito em 1954 e ele traz tudo que a gente está vivendo hoje. Eu acredito em reencarnação, não tenho religião, mas isso daí é uma coisa que eu acredito, mas eu discordo. Eu acho isso muito errado da gente não poder lembrar. Eu acho assim, cara... Por favor, cara, eu vivi aquilo tudo, eu não tenho nem um pouquinho de repertório, eu acho isso uma sacanagem, assim. Eu acredito, mas acho que acredito, né, desse jeito, mas acho sacanagem. Eu não acredito, mas na minha parece muito assim. É igual cientistas, assim. A gente tá lá o Einstein. Aí o Newton, vamos supor que se ele pudesse conversar com o Newton não quisesse passar nada da pesquisa dele. Não, você não vai saber de nada que já se criou de ciência. Você vai ter que criar tudo do zero de novo. Tipo assim, na minha visão é muito ineficiente, sabe? Se você quer que o cara faça melhor... mostra o que já foi feito de errado, sabe? É o princípio básico da ciência. Você pega o que foi errado e tenta fazer melhor. Mas aí é uma visão muito racional, né? Então, mas aí, a partir do pressuposto, a gente teve uma vida boa no passado, mas já pensou a gente foi um fascina no passado? Ó, cara, você é um assassino aí. Ó, cara, você tem esse... Sabe, você bola de ferro nas pernas, você já matou. Nas 5 encarnações passadas, você que matou. Vamos ver se agora você não consegue matar, não. A polêmica do Sanji começou num lugar, passou pelo Bolsonaro, agora estão falando de religião. Ó, mais recente que teve foi o 200 anos de Valença, que vieram bastante artistas de famosões mesmo, tipo Diogo Nogueira, Sérgio Lorosa. Nosso show do Sérgio foi incrível. Ó, consigo dizer também, tipo, não sei, eu acho que todo mundo que já viveu, pelo menos quem é de Valença, que é mais velho, lembra do Papai Noel chegando de helicóptero lá no Coroados, né? Eu acho que isso daí pode entrar num top 5 tranquilo. Eu acho que também qualquer rolê que você sai pra, tipo, vou ali só comprar uma água e você termina às 6 da manhã. Acho que esse é outro top Valença também. Isso é muito clássico. A noite ali no Jardim de Cima. Sim. Festa da Glória, com certeza que não pode faltar. E deixa eu pensar, porque eu tô falando muito de rolê noturno, né? Tô acabando com o meu fígado aqui, com a minha imagem. Que eu já nem tenho. Mas eu acho que eu posso citar... Vamos terminar, então, de ferrar tudo? Os rolês na... Acho que eu posso citar. Dá pra cortar, amiga, dá pra cortar. Isso sempre acontece, mas vamos. Eu acho que dá pra citar, já que a gente já tá falando aí também de bebedeira. Olha de Mr. Night, né, gente? Vamos falar a verdade. Que isso daí... Não, amigo, às vezes o meu rolê melhor pode ser o mesmo também que o seu. Eu sei qual você vai falar. Agora eu tô fazendo um curso de órteses. Eu tinha conhecimento, assim, por alto, de resina e de fibra. Sendo que eu uso muito a fibra, que era o que tinha mais alcance. Mas aí eu vi agora a necessidade de ter o conhecimento de todas elas. Eu comprei um curso, estou fazendo um curso, são quase 10 tipos de órteses. Por quê? Porque além de desencravar, tirar todas aquelas pelinhas, aquelas onicofoses e mais não sei o quê, eu coloco a órtese ali para você, para direcionar a sua unha para o lugar certo de onde ela era, sem dor. Piores dates, gente. Eu não me importo, tipo, questão, acho que pra mulher, de conta é algo que é muito, né? Acontece muito, né? De questão de pagar a conta. Teve um dia que eu tava num rolê, né, com os meus amigos, e aí um menino que eu já tava conversando, ele fazia Uber, me chamou pra sair. Eu ali no rolê, você tá aí na rua, vamos sair. Falei, vamos, né? Fui com ele. E aí ele parou no posto, abasteceu R$15 de gasolina. Tá, abasteceu, passou o cartão dele, tudo bem. Depois ele me deixou em casa, aí depois, tipo, de 1 hora, ele, cara, então, aqueles R$15 que eu passei no posto, tem como você me mandar?
Porque eu passei no cartão do meu... E, tipo, é uma pessoa que tem dinheiro, sabe? Que eu sei do passado. Aí eu fiquei assim, gente, o menino tá me cobrando 15 reais a gasolina. E, tipo, ele falou como se ele fosse o Uber me fazendo corrida, sabe? Meu Deus. Porque ele faz Uber, só que ele me chamou pro date. Ele não me chamou pra levar em casa, sabe? Tipo, ó... Estamos fazendo uma corrida. Eu falei, meu Deus, 15 reais. Aí eu só bloqueei. Também não dei os 15 reais. Poderia dar? Poderia. Não dei. Falei, saiu comigo. Passei meu perfume caro para me cobrar 15 reais. Não vou. O pessoal até fala, né, que os Estados Unidos perdeu o Vietnã pela televisão. Porque... Gerou pânico e massa na população, né? Porque tinha todo aquele discurso heróico da guerra, né? Porque a guerra, para você fazer para um país fazer a guerra, ele tem que estimular o nacionalismo, né? Ó. Tinha todo aquele patriotismo, mas aí na TV os caras mostraram só morte e destruição. Aí eu não queria ir. Isso é muito interessante, a questão da guerra, né? Porque a gente pode olhar uma guerra pelo jeito patriótico, né? O triunfo da coragem, a guerra, é o discurso, né? A guerra é onde o menino vira homem, em que a coragem fala mais alto, o companheirismo. E enquanto que na TV norte-americana só apareciam os bombardeios, a destruição, né? O massacre, né? A guerra ela é paradoxal, né? Ela desperta o melhor e o pior das pessoas, geralmente, assim, dentro do mesmo... É aquele vínculo, né? Você queria ouvir, ó, somos soldados aqui, ninguém quer morrer, vamos lutar. Mas depois, quando o cara, mas por que eu tô aqui no Vietnã, cara? Eu sou... O que eu tô fazendo aqui? O Muhammad Ali, ele é muito interessante porque ele fala, não, o povo do Vietnã nunca me tratou com racismo. O branco americano me tratou com racismo. Por que eu tenho que ir lá matar esses caras? E reconhecer que o trabalho intelectual que você faz é um trabalho, né? Já tem essa. Para mim, isso foi muito difícil no começo, porque quando eu tinha que entregar o material da dissertação, a orientadora ficava cobrando, não sei o que, a gente tem prazo. E, às vezes, ela, assim, eu me pegava limpando a casa antes, eu não conseguia sentar para fazer nada se a casa estivesse suja. Sou eu. Quem botou isso na cabeça da gente, sabe? Se dane a casa, né? Não sei. Olha, eu vou falar um negócio aqui que você vai me matar. Você vai falar, não acredito, você está aqui falando de feminismo e tem a audácia de contar isso. Mas é porque a parada fica tão dentro da gente que a gente não percebe. Quando eu tive Covid, eu só levantei assim, ele deve estar rindo ali do outro lado. Porque, assim, ele super me julga com isso. Eu não posso ficar doente. Porque se eu ficar doente, eu vou fazer faxina na casa. E aí eu começo a falar assim, vocês estão malucos, eu morro, vão achar que eu sou porca com essa cara. É triste, gente. Gente do céu, quem colocou isso, né? Não que sei. chip é esse? Eu não sei, mas assim, por mais que eu me livre de muita coisa, isso ainda tá, né? Ainda tá. Eu acho que, assim, eu não tive... Eu engravidei com 34 anos. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu falando, eu tô ficando velha, como é que, né, não vou ter filho, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Aí ele deu uma tranquilizada, falou, calma, que se for para ter filho, pensando nisso, é melhor não ter. Mas aí depois, em seguida, acabei que eu engravidei. E aí hoje eu penso assim, gente, falta muito de uma conversa com as pessoas, com os casais, mostrando que ter criança em casa é pauleira, né? Um casamento que sobrevive a isso, assim... Né? Eu tenho dito muito que casamento não salva filho, não salva casamento nenhum, né? Não. Pelo contrário. Se for isso, é o contrário. Né? E aí, pontuar aí nessa conversa, nessa coisa de que educar a criança, você tem que estudar, né? E isso também é trabalho, e tem que ser um trabalho que tem que ser compartilhado entre os dois, né? Assim, às vezes ele lê uma coisa, eu leio outra coisa de desenvolvimento e tal. As minhas disciplinas de pedagogia na faculdade foram bem superficiais, então, e muita coisa do que eu tive eu também esqueci. E aí, todo instante a gente está buscando, né? A mais velha está na fase dos 6 anos, que é né? Eu estou descobrindo que é tipo uma adolescência, assim, né? Que ela está mostrando a identidade dela no mundo ali. E aí a gente está se educando para poder manejar isso da melhor maneira possível. Tem uma série chamada Big Blinders. E eu percebi que os homens de 40 anos da minha época começaram a gostar muito dessa série. É o Sanjay Shelby. Eu fui ver a série é muito boa, inclusive.
Só que é uma série muito boa porque retrata os homens como seres frios calculistas. E parece que a minha geração de 40 anos tem esse anseio de ser frio e calculista. Cara, eu não queria me importar tanto assim como eu me importo. Eu queria ser mais frio, mais calculista. Vai dar até a perda da masculinidade. Os homens antigos eram mais másculos. A gente é muito fracote, a gente é muito colorido, a gente sofre demais. Aqueles homens não, aqueles homens foram para a guerra, o homem que foi para a guerra, lá como é que é diferente da gente que nunca foi para uma guerra. Então, a gente imita isso. As pessoas da minha geração começaram a usar boina. Tá certo que muitos eram carecas também, para esconder a careca. Mas, começaram a usar aquelas roupas dos anos 20, né? E eu acho isso muito... a vida imitando a arte. E aí veio a pandemia. Nesse tempo da pandemia em que a gente ficou trancado em casa, foi o que eu precisava ali para poder falar, não, agora vai. Aí eu comprei minha primeira tela, meu primeiro kitzinho de material ali, mais simples, e pintei. Quando eu era criança, eu era uma criança um pouco esquisita. Eu gostava muito de assistir Charlie Chaplin no domingo e gostava de assistir Os Três Patetas. Até hoje eu durmo assistindo Os Três Patetas, Charlie Chaplin mesmo, tem aquele outro Gordo e o Magro. Sempre gostei muito desse tipo de comédia e desse tipo de arte, né? E era aquela criança estranha que acordava de madrugada para escrever, pegava a minha máquina de escrever, aquela que vocês veem aqui de vez em quando, era exatamente naquela, pegava minha máquina de escrever e ficava escrevendo de madrugada. Eu era essa criança meio estranha que gostava muito mais de papel, clips e agendas e caneta do que uma boneca ou uma Barbie. Então, eu sempre tive essa urgência da arte muito forte dentro de mim. Eu também fiz teatro por um tempo, por bastante tempo, na verdade. O meu processo de arte foi todo pautado pelo teatro, porque eu comecei a escrever para escrever peças de teatro. E aí, assim, não sei de onde veio, não era uma coisa que era muito forte na minha casa, mas eu sempre carreguei esse infinito e essa inquietação dentro de mim, né?